Achava a antiga casa onde moravam anteriormente. O Fernando morrera ali. Era a primeira vez que Rodrigo visitava aquele lugar. Entretanto, ao chegarem em frente à velha residência, Rodrigo começou a manifestar forte inquietação, demonstrando intenso pânico. Eis as próprias palavras de Rodrigo quando, na entrevista do dia 3 de maio de 1975, comentava conosco o incidente em questão. Depois de um certo tempo, meu pai disse à minha mãe: Eulina, dá uma chegada na casa e vê o que é preciso fazer para reformar, pintar, para a gente fazer e voltar para lá. Eu fui lá com a mamãe, mas não foi possível a mudança. No quarto onde o outro faleceu, eu não consegui entrar. Para mim, o quarto não estava vazio. Senti um horror tremendo. Para mim o quarto não estava vazio, havia algo lá que o impedia de entrar na casa. Perguntamos ao Sr. Rodrigo o que ele sentira na ocasião, qual havia sido a sua reação. Ele nos respondeu enfaticamente: de horror, de pesadelo. Não consegui. Mamãe chegou em casa e disse: Jesuíno, não vamos mudar para casa. Era uma sensação de medo. Para mim aquele quarto não estava vazio, havia algo que ainda queria me fazer mal. Não sei o que era. Mas minha mãe não conseguia de maneira nenhuma me fazer entrar. Essas manifestações de fobia são bastante comuns em casos que sugerem reencarnação. No capítulo anterior, Jaci e Ronaldo, assinalamos duas ocorrências desse tipo: aversão a bebidas de cor vermelha e o medo incoercível de bovinos. Ver o item 1, página 95 e o item 6, página 97. Tanto quanto as fobias, as preferências por alimentos, objetos, animais e pessoas também podem transitar de uma encarnação para outra. Não estariam aí os fundamentos dos instintos, pela fixação, nas espécies, de hábitos, fobias, preferências, reflexos, etc., adquiridos ao longo dos renascimentos. Sabemos que um tal raciocínio implica o retorno às ideias lamarquistas já amplamente tidas como superadas. Entretanto, à luz da parapsicologia, especialmente no que se refere à interação noética nos casos de psicocinesia, aprecia haver a possibilidade de semelhante fixação ao nível genético. Destraço disse à sua mãe que a coroa de finados destinada ao falecido Fernando tornava-se dispensável, porquanto ele era o próprio Fernando que havia voltado. De Antônia relata com detalhes impressionantes o episódio das coroas de finados, em que Rodrigo manifestou claramente ser a reencarnação de seu falecido irmãozinho Fernando. O senhor sabe que naquela época usava-se fazer muitas coroas e a mamãe estava fazendo umas coroas de vime, que ela fazia com canivete e depois pintava e formava umas flores muito bonitas. O Rodriguinho perguntou: Mamãe, para que tanta coroa? E mamãe começou a mencionar os nomes. Uma é para o tio Cristiniano, outra para a Lucinha, outra para o Cristianinho, outra para o Nandinho e outra para... Ele disse: Tem muito, mamãe. Mamãe perguntou por que e ele disse: Porque o Títio, a Lucinha e o Cristianinho está bom, mas o Nandinho não precisa não, mamãe. Mamãe disse que precisava sim, era seu irmãozinho. E ele disse: Era mamãe. Eu estou aqui, não preciso de coroa. O senhor vê que incidente, com tão pouca idade. Perguntamos a idade de Rodrigo na ocasião do episódio das coroas de finados. De Antônia prosseguiu: Ele era 2 anos mais velho do que a Lucinha. Esta estaria com 1 ano e 4 meses. Se fosse viva, ele estava com 3 anos. Ele fez ciclo aqui em Catanduva. Mamãe tornou a repetir: Não, meu bem, Nandinho era mais velho do que você. Ele esquecia e tornava a repetir: Tem coroa demais, mamãe. Fernando não precisa. Mamãe disse: Não, bem, você é Rodrigo. Ele respondeu: Mamãe, eu me lembro quando eu morri. Os homens me levaram,
Mas a senhora me chamou muito, me chorou. A Manita, Antônia, chorava e eu voltei. Procuramos certificar-nos mais deste último pormenor e perguntamos se realmente ele se recordava de quando foi levado para o enterro. E indagamos, ainda, se verdadeiramente ele demonstrou ter sido atraído pelos pensamentos de pesar dos seus familiares. De Antônia respondeu. Ele dizia que eu chorava muito por causa dele e que, por isso, ele voltou. Procuramos, então, saber se o Rodrigo, quando menino, contara onde estivera durante o período de intermissão. A resposta foi negativa. Não. Só dizia que morrera e que os homens haviam levado. Fernando faleceu no dia 13 de janeiro de 1923. Rodrigo nasceu no dia 21 de dezembro de 1923. O intervalo entre uma e outra data é de 11 meses e 8 dias. Tendo, este último, nascido de parto normal, devemos descontar 9 meses para o período de gestação. Portanto, Fernando ficou em estado de espírito livre, apenas 2 meses e 8 dias. É provável que durante este curto prazo ele tenha estado junto à família, vagando, preso ainda ao ambiente doméstico. Um indício desta possibilidade é o episódio descrito por De Antônia, concernentes às visitas noturnas que o Fernando lhe fazia, deitando-se com ela para dormirem juntos. Breve, ele entraria no estado de letargo espiritual que precede o reencarne. Esta hipótese talvez explique por que Rodrigo se recordava apenas do estado de angústia e pranto da família, após o seu falecimento, bem como da cena da saída de seu caixão mortuário. Procuramos ouvir o episódio das coroas de finados descrito pelo próprio Sr. Rodrigo, pois ele tinha ainda recordações desta passagem. Eis como ele a descreveu, durante a entrevista do dia 3 de maio de 1975. Eu tinha 3 anos. Foi mais ou menos entre 1926 e 1927. Ela estava preparando essas coroas e eu fui perguntar o que era aquilo, pois achei estranho o movimento. Meu pai estava sentado na sala, vestindo apenas a calça do pijama, com o peito nu, e assistindo o trabalho. Eu perguntei: Mamãe, para que é isso? Ela respondeu: São coroas que estou fazendo para os mortos da família, para a Tite o Cristiniano, para o Cristianinho e para o Nandinho. Aí eu disse. Ela disse: Não, meu filho, você não é o Fernando, você é o Rodrigo. Eu disse: Não, mamãe, eu sou o Fernando. Eu morri e os homens me levaram, mas como eu não estava morto, eu voltei outra vez e estou aqui. A senhora não se lembra, mamãe? Eu era grande assim. E levantei-me na ponta dos pés para mostrar a altura do outro. O Sr. Rodrigo afirmou recordar-se nitidamente desta passagem, quando o entrevistamos. 11 até a data da nossa entrevista, do dia 3 de maio de 1975, perguntamos ao Sr. Rodrigo como fora o acidente ocorrido com Fernando e seu amiguinho, do qual ele ainda se recordava como tendo se passado com sua pessoa. A cena relatada por Rodrigo é a seguinte. Na verdadeira história, o Fernando está brincando na beira do ribeirão com um companheiro. O companheiro caiu na água e ele foi atrás para tentar salvá-lo. E passando um moço conhecido que se jogou na água, pegou o Fernando e entregou a uma preta que logo acudiu ali também. E foi salvo. Comentando como foram se extinguindo, com o tempo, as suas lembranças reencarnatórias, o Sr. Rodrigo disse-nos que o episódio do rio manteve-se bem gravado em sua memória. O do rio está como um quadro na mente. Ficou gravado mesmo. Ao reiterarmos nossa pergunta de se ainda se recordava da cena, ele reafirmou: Sim. Eu me lembro que o rapaz que me pegou no rio teve de levantar-me para o alto, porque a distância entre a água e o nível de cima era grande. Com o passar do tempo e já com a personalidade de Rodrigo, este recordava-se do acidente, mas não percebia a solução de continuidade entre o período em que era Fernando e o atual.
Por isso misturou suas recordações como Fernando, com as lembranças e personagens da vida atual. Desse modo, ele confundiu o rapaz que o salvou, com um outro seu conhecido da presente existência, o Bartolo da de Brigida. Isto explica a passagem relatada no histórico deste caso. Vamos repeti-la. Certa ocasião eu cheguei e disse à minha mãe: Mãe, a senhora lembra que uma vez eu cheguei em casa todo molhado? A senhora estava passando roupa com ferro de brasa. A senhora lembra? Ela respondeu: Eu lembro sim, mas só que não foi com você isto foi com Fernando. Aconteceu isso, eu cheguei em casa todo molhado, havia caído no rio, e um rapaz, eu até disse o nome. Mas aí eu errei o nome da pessoa, o Bartolo da de Brigida. E ela respondeu: Isso não foi com o Bartolo da de Brigida não, foi uma outra pessoa que pegou o Fernando dentro do rio e o entregou para uma preta na beira do barranco. Isso não foi com você, foi com Fernando. De Antônia relatou-nos detalhadamente o acidente do rio. Nesse tempo não existia o Rodrigo. Era ainda na rua Gomes Botão. Ele, o Fernando, brincava muito com um menino chamado Miguel e iam brincando de cavalinho com aqueles cabos de vassoura. Foram indo, e não sei se a ponte estava quebrada, ou como é que foi, pois eu não estava junto. Só sei que os dois foram passar a ponte e o Miguel caiu. E como amiguinho, tentou dar a mão. Era assim, pelo menos, que ele contava para a mamãe. O Fernando e o Miguel foram atendidos por um senhor que estava ali por perto, que cuidava de um rebanho. Ele viu quando os meninos caíram no rio e tratou de salvá-los. Informou-nos de Antônia. 12 recordava-se do irmãozinho, o Cristiniano, que havia falecido uma semana antes de Fernando, e referia-se a ele com o mesmo apelido dado por este ao garotinho. Fernando era muito apegado ao Cristiniano, seu irmão mais novo. Cristiano nascera no dia 7 de julho de 1922 e falecera em 7 de janeiro de 1923, com 6 meses apenas de idade. Uma semana depois, no dia 13 de janeiro de 1923, faleceu Fernando. De Antônia contou-nos que ambos se encontravam acamados em quartos separados. Quando Cristiano faleceu, procuraram fazer-lhe o enterro, da forma mais discreta possível, a fim de evitar que Fernando percebesse e tivesse um agravamento de seu estado. Fernando não chamava o irmãozinho pelo nome. Apelidaram-o de minha boneca. Referindo-se ao triste episódio da morte de Fernando, De Antônia assim o descreveu, emocionando-se intensamente. Quando ele estava na cama muito mal, papai tinha saído para comprar umas frutas. O menino perguntou: Mamãe, e minha boneca? Estava com a linguinha que mal se podia entender o que ele dizia. Mamãe disse: Está dormindo meu filho. Ele disse: Não está dormindo. Traz assim mesmo mamãe. Mamãe falou: Está dormindo meu filho, eu não quero acordá-lo. Ele replicou: Não está mamãe. Ele já foi. O menino não havia visto. Em casa não se fez o menor barulho para que ele não percebesse. Ele gostava demais do menininho. Passados alguns dias ele pediu o irmãozinho e mamãe dizia que estava dormindo. E ele disse outra vez: Não, mamãe, ele não está dormindo, ele já foi. Mamãe então perguntou: Foi para onde? Ele respondeu: Lá para o céu. E perguntou: E papai, mamãe? Mamãe disse que já vinha e indagou o que ele queria do pai. Ele falou: Eu queria me despedir. Passada a crise de choro que envolveu De Antônia ao relatar-nos este dramático episódio, perguntamos-lhe se o Rodrigo, em sua meninice, também se recordava do irmãozinho que falecera poucos dias antes do Fernando morrer. De Antônia respondeu afirmativamente, dizendo que Rodrigo se referia ao falecido Cristianinho pelo mesmo apelido que Fernando costumava chamá-lo,
minha boneca. HGA Rodrigo recordava-se do irmãozinho que havia falecido. De Antônia, ele falava minha boneca. HGA então ele se lembrava do Cristiano. De Antônia, sim. Falava minha boneca, não falava o nome. HGA o mesmo que o Fernando usava dizer. De Antônia, sim. Esta particularidade é de certa forma importante. Mostra que até os pequenos detalhes, como este do apelido usado para chamar-se uma pessoa, podem transferir-se de uma para outra encarnação. Talvez esta fixação esteja na dependência da carga emocional ligada ao relacionamento entre os indivíduos envolvidos em um dado drama. Detalhes relevantes concernentes ao caso de Rodrigo. Durante a leitura e análise do caso de Rodrigo e Fernando, vários episódios merecem destaque. Vamos apontar alguns deles. Rodrigo insistia sempre em afirmar que ele era o Fernando. Mostrava identificar-se com o falecido irmão, ressaltando que a diferença entre um e outro era simplesmente de tamanho. Punha-se na ponta dos pés e erguia uma das mãos acima da cabeça, dizendo que o outro era apenas maior assim, mas que ele era realmente o Fernando que havia voltado. Quando, ao entrevistá-lo, já adulto, e em 3 de maio de 1975, fizemos-lhe a seguinte pergunta. O senhor se recordava também do nome que o senhor tinha? A resposta foi pronta. Lógico, foi a primeira coisa que recordei quando mamãe disse que a coroa era para o Fernando. Eu disse. Eu sou o Fernando e estou aqui. Ela disse. Você é o Rodrigo. Eu respondi. Não, eu sou o Fernando. Eu morri, os homens me levaram, mas como eu não estava morto eu voltei. Referiu-se várias vezes ao seu funeral, conforme podemos encontrar relatado na tabela de recordações, itens 2 e 10, dirigida ao diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. 4. Rodrigo, ao recordar-se dos eventos ocorridos com Fernando, não parecia notar a solução de continuidade entre a existência daquele e a sua presente existência como uma nova personalidade. Para ele era como se tivesse adormecido Fernando e acordado Rodrigo, de um dia para outro. Este fato se patenteou, de maneira marcante, no acidente do tio. Ao perguntar à sua mãe se ela se recordava da ocasião em que ele chegara em casa não todo molhado, Rodrigo fez, certo de que o fato houvera ocorrido com ele próprio. Foi preciso Deolina esclarecê-lo, explicando que o acidente se dera com o Fernando e não com ele. Tal detalhe é de grande relevância para o estudo da reencarnação. Vemos, no caso de Rodrigo, o aspecto marcante do fenômeno de transição da carga psicológica de uma encarnação para outra, no processo reencarnatório. Os budistas denominam Sankara ou Samskara referido à herança psicológica que passa de uma personalidade a outra no fenômeno do renascimento. O problema do karma tem implicação com a transferência dos Sankaras, no processo da reencarnação. O Sankara determina a grande parte do karma nos indivíduos. 5. Quando Rodrigo nasceu, o credo religioso de seus pais não incluía a reencarnação como dogma. A mãe era católica. O pai era ateu, não professava nenhuma religião, provavelmente de ascendência católica, pois era espanhol. Deolina também era nascida na Espanha, país tradicionalmente católico. Diante desse fato, pode ter-se a certeza que Rodrigo não fora induzido, por razões religiosas da família, a afirmar que ele era o Fernando que voltara novamente. Suas declarações neste sentido, quando era ainda uma criança, foram inteiramente espontâneas. Somente mais tarde, os pais de Rodrigo chegaram, diante dos fatos, a aceitar a possibilidade de Fernando haver renascido como Rodrigo. Sob a influência do Sr. Farina, seu vizinho, o Sr. Jesuíno e Deolina passaram a admitir a plausibilidade da reencarnação, como explicação para o comportamento de Rodrigo. Entretanto,
Unicamente depois de Rodrigo haver manifestado aquele comportamento tão estranho, que seu pai se viu na contingência de buscar explicações para tal situação. Aí então, o Senhor Jesuíno procurou esclarecer-se com o Sr. Farina e tornou-se espiritualista. 6. Durante a entrevista do dia 3 de maio de 1975, fizemos ao Sr. Rodrigo as seguintes perguntas. Este fato de o senhor ser protagonista de um caso que sugere reencarnação parece-lhe realmente verdadeiro, uma ocorrência de reencarnação mesmo, ou uma captação telepática do pensamento de seus pais e de sua irmã Antônia? Rodrigo: não, para mim é de fato reencarnação. Foi a vivência do fato. Naquele momento em que protestei, na hora em que minha mãe estava fazendo as coroas de flores e disse que uma coroa era para o Fernando, eu respondi que não. Mas, no momento em que ela fazia a coroa, é evidente que ela estava fixada, pensando no Fernando, na morte do Fernando. Rodrigo: não seria só no Fernando e sim nos outros da família também. E o senhor, na ocasião, sentia-se como sendo o Fernando? Rodrigo: sim. Tinha, o senhor, certeza absoluta de que era a personalidade dele? Rodrigo: sim, tanto é que descrevi a pessoa e disse que era mais alto quando eu havia falecido. Neste rápido diálogo temos a opinião do próprio paciente, a respeito da sua sensação íntima. Ele sempre afirmou, nas mais diversas situações, especialmente quando criança, que ele era o Fernando. Depois de adulto, ainda mantém a mesma convicção. Ele está firmemente convencido de que é a reencarnação do irmão falecido. 7. Dos 7 aos 12 anos de idade, Rodrigo teve um sonho que se repetiu cerca de 8 vezes, sempre o mesmo. Era um galo vermelho cantando sobre uma pilha de lenha muito alta, apenas isto. Ele afirmou que não descobriu a significação deste sonho. Entretanto, a cessação deste sonho coincidiu com a idade de 12 anos, quando a maior parte de suas recordações reencarnatórias se dissipou, restando apenas umas poucas mais marcantes. Pensamos que o sonho recorrente, do galo cantando sobre a pilha de lenha, tem alguma relação com o episódio da galinha de estimação. Ver item 6 da tabela de recordações. 8. Segundo informação de D. Antônia, Rodrigo, quando criança, tinha os mesmos traços de caráter e o mesmo comportamento de Fernando. A pequena diferença estava em que Rodrigo, aproximadamente aos 2 anos de idade, tinha momentos de abstração, que preocupavam Deolina. Nestas ocasiões, sua mãe procurava atrair sua atenção para qualquer outra coisa. Pela descrição de Antônia, não se tratava de nenhum estado de transe, e sim de uma espécie de ligeira distração, como alguém que está cismando, pensando. Não mencionou a ocorrência de convulsão ou estremeção de qualquer natureza. Era um cismar tranquilo de quem está meditando em alguma cena qualquer. Estas distrações desapareceram logo que Rodrigo passou a identificar-se com Fernando. 9. Merece destaque a passagem em que Antônia, logo após a morte de Fernando, passou a vê-lo à noite, tal qual ele fora em vida. Vamos repetir as palavras de D. Antônia, quando a entrevistamos dia 4 de junho de 1975. Não era sonho, eu via mesmo. Toda vez que eu me deitava, dormia um pouco e, lá pelas 11 horas ou meia-noite, eu acordava e via quando ele subia na caminha, me abraçava e deitava comigo, como ele fazia quando dormíamos juntos, pois éramos bem pequenos. Pela descrição do episódio, feita por D. Antônia, pode concluir-se que, pelo menos em uma das vezes em que o fato se deu, ela não estava dormindo e sim bem desperta. Foi quando, assim que ela avistou o irmão, chamou o pai para que este também visse o Fernando junto à sua cama. Neste momento o garoto disse: "Psu, você falou ao papai? Eu não venho mais." Depois disso, ele desapareceu e não voltou mais.
Fazia uma semana que ele realizava essas visitas à irmã. Hipóteses explicativas para as recordações e o comportamento de Rodrigo. À primeira vista, parece óbvio que o presente caso seja uma evidência bem evidente de reencarnação. Entretanto, antes de chegar-se a uma semelhante conclusão, faz-se mister examinar cuidadosamente todas as hipóteses que poderiam explicá-lo, também. Vamos, portanto, passar em revista as mais correntes e que são comumente evocadas para evocar casos como este, que sugerem reencarnação, fraude deliberada. Essa é a hipótese inicial, a qual deve ser sempre lembrada em primeiro lugar devido ao seu caráter eliminatório decisivo. Parece-nos que, no presente caso, nada que possa sugerir uma suspeita de fraude. As primeiras manifestações do fato deram-se aproximadamente em 1926, portanto cerca de 49 anos antes de serem comunicados ao IBPP. A comunicação foi feita, espontaneamente, por uma vizinha da irmã do paciente. Não houve nenhuma intenção, por parte do paciente ou da família deste, de divulgar os fatos. É evidente que não visaram a nenhum benefício com o despertar do interesse do IBPP, pois é público e notório que este instituto não tem finalidades lucrativas e nem oferece quaisquer vantagens pecuniárias ou de outra espécie aos seus pacientes. A possibilidade de obter fama e reconhecimento público também está fora de cogitação, pois o paciente e seus familiares optaram pelo anonimato. Tratando-se de pessoas honradas e bem situadas econômica e financeiramente, não iriam criar uma fantasia desta ordem. Além disso, a carta dirigida pelo Sr. Jesuíno Vilares Marques ao diretor do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, em 5 de janeiro de 1928, é uma garantia ponderável da autenticidade dos fatos apurados nesta pesquisa. Não acreditamos que a hipótese de fraude deliberada possa explicar o presente caso. Informação direta, criptominese. Apesar das providências da família de Rodrigo, no intuito de apagar os indícios que os fizessem reviver a tragédia sofrida, é possível que uma ou outra vez viessem à baila os episódios concernentes aos dois garotos falecidos. Alguns comentários sempre deveriam ter ocorrido. Rodrigo cresceu neste meio e deve ter recebido, uma ou outra vez, algumas informações acerca de Cristiano e de Fernando. O mesmo poderia ter acontecido em relação à falecida avó paterna e à casa em que viveram anteriormente. Estas informações, embora reduzidas e esparsas, gravaram-se na memória do Rodrigo, passaram ao seu subconsciente, ocultaram-se ali sob a forma de uma criptominese. Mais tarde, emergiram como lembranças que foram dramatizadas, dando a Rodrigo a impressão de ser ele o Fernando. Esta hipótese parece servir para explicar este caso. Mas, vejamos quais seus pontos falhos e duvidosos, que enfraquecem sobremaneira. Inicialmente, ela não explica cabalmente por que Rodrigo escolheu, para representar, a personalidade do Fernando e não a do Cristiano. Seria por causa dos pertences de Fernando, que teriam suscitado a cobiça? Seguramente não, pois ele apenas reivindicava seu direito à posse de alguns pouquíssimos objetos que pertenceram ao Fernando, mas não tentava tomá-los para si. Unicamente insistia em convencer os pais de que ele era o Fernando. Punha-se nas pontas dos pés, e levava uma das mãos sobre a cabeça e dizia: eu era o Fernando e eu era grande assim. Quando Deolina procurava esclarecê-lo de que ele era o Rodrigo e não o Fernando, o menino respondia que já sabia, mas que houvera retornado como Rodrigo, apesar de ter morrido e ter sido levado embora em um caixãozinho. Ele mostrava recordar-se, de maneira dramática, do seu funeral. Isto, a hipótese da criptominésia não explica decisivamente, como não explica o episódio das coroas de finados. Ao ouvir os nomes das pessoas a quem se destinavam as coroas, ele apenas vetou o nome do Fernando, dizendo: tem muito mamãe.
Era a mamãe. Eu estou aqui, não preciso de coroa. Ver item 10 da tabulação. Este comportamento por parte de uma criança de 3 anos não nos parece bem explicável pela hipótese da criptomnese. Lendo-se todo o item 10 da tabulação, percebe-se claramente que o Rodrigo não estava apenas tendo reminiscências de supostas conversas ocorridas entre seus familiares a respeito dos falecidos garotos. Levando-se em conta a sua tenra idade, a atitude dele era de quem naturalmente se recordava de uma real vivência quando fora a personalidade de Fernando. O episódio da queda no rio, item 11 da tabulação, também é pouco explicável pela criptomnese. A naturalidade da pergunta feita à mãe por Rodrigo, se ela se recordava de quando ele caíra no rio, é típica de alguém que houvera vivido o acidente. A simples informação eventualmente captada de conversas ouvidas não seria capaz de, mais tarde, dar ao paciente a nítida sensação de ter sido ele o protagonista da cena em que se passou com outra pessoa. Mesmo depois de adulto, o Sr. Rodrigo declarou-nos que sua recordação deste acontecimento era de ter sido ele mesmo quem caíra no rio, chegara em casa não todo molhado e encontrara sua mãe passando roupa com ferro de brasa. Houve outro companheiro que sofreu, junto com Fernando, o mesmo acidente. Entretanto, Rodrigo não confundiu a sua personalidade com a do parceiro. Sua confusão foi a respeito da pessoa que o salvara. Ele disse à sua mãe que fora o Bartolo da de Brígida, e sua própria mãe o corrigiu. Ainda que, para muitos adeptos de uma explicação reducionista, a hipótese da criptomnésia pudesse ser preferível para justificar os itens 10 e 11, anteriormente focalizados, há um episódio que foge inteiramente à semelhante possibilidade, é o do item 9 da tabulação. Este item refere-se ao intenso horror manifestado por Rodrigo, ao entrar na antiga casa, especialmente ao avistar o quarto onde falecera seu irmão Fernando. Esta fobia não se justificaria, jamais, pela criptomnésia, especialmente em uma criança de 3 anos, e nas condições em que o fato se deu. Era a primeira vez que Rodrigo visitava aquela casa. Não havia nenhuma experiência prévia que pudesse, nesta existência, tê-lo predisposto a tamanha reação de terror, ao ali entrar na companhia da mãe e da irmã. Uma fortuita informação, captada de conversas familiares e sepultada no inconsciente, dificilmente levaria um menino de 3 anos a ter semelhante reação à vista de um quarto que nunca antes contemplara. Seria fazer excessiva concessão a uma mera hipótese de trabalho, sem apoio consistente em razoável número de evidências observacionais e experimentais. Telepatia, ESP. Teria, Rodrigo, captado extrasensorialmente as imagens mentais da mãe, da irmã, ou do pai. Esta é outra hipótese de trabalho que costuma evocar-se para explicar tais manifestações que sugerem reencarnação. Antônia era muito apegada ao Fernando, pois chegara a ter aparentes alucinações em que viu o falecido irmão ouvir, à noite, deitar-se com ela. Sua ideia fixa na figura e no modo de ser do Fernando não teria, de certa forma, sido captada por Rodrigo, de quem era a paz e a companhia constante. Esta captação dar-se-ia ao nível do inconsciente e emergiria sob a forma de comportamento, induzindo, mesmo, o Rodrigo a identificar-se com o Fernando. Não haveria tal possibilidade? O episódio da galinha de estimação, por exemplo, item 6 da tabulação, poderia ter sido percebido telepaticamente, pois parece ter emocionado muito Antônia e os seus pais. A emoção é captável telepaticamente, talvez com maior facilidade do que as ideias. Os itens 4, 5, 7 e 12, da tabulação seriam talvez explicáveis pela hipótese da telepatia. Entretanto, os itens 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11, não seriam justificáveis pela telepatia, especialmente os itens 9, 10 e 11,
que abordamos na parte correspondente à criptomnese. É importante observar que o comportamento de Rodrigo não consistia apenas em meras aflorações de ideias e imagens eventualmente captadas por uma criança que, até os 3 anos, obtivesse telepaticamente informações de seus parentes. Ao contrário, ele se apresentava como sendo o Fernando que morrera e retornara à vida novamente. Ainda mais, ver item 10. Quando sua mãe lhe disse que ele não era o Fernando e sim o Rodrigo, ele esclareceu: "Mamãe, eu me lembro quando morri. Os homens me levaram, mas a senhora me chamou muito, me chorou. A Manita, Antônia, chorava e eu voltei." Pelo que acabamos de expor, a hipótese da telepatia dificilmente explicaria totalmente o caso de Rodrigo. Ela é notoriamente inadequada. Memória genética. Esta hipótese já foi exaustivamente analisada nos casos anteriores, especialmente no de Simone, páginas 63 a 78. Baseia-se na suposta possibilidade da transmissão, a posterioridade, das experiências psicológicas adquiridas por um animal, no curso de sua vida que antecedeu ao nascimento dos seus descendentes. No presente caso, os pais de Rodrigo teriam transmitido a experiência por eles adquirida no convívio com o Fernando. Assim, Rodrigo teria recebido de seus pais, por via genética, a informação a respeito de Fernando. A primeira objeção seria: por que não lhe foram transferidas, também, as informações adquiridas pelos pais relativamente ao Cristiniano, a Antônia e demais familiares e amigos? Mesmo que se tornasse demonstrada a possibilidade de uma herança genética nessas condições, ela estaria sujeita às mesmas objeções feitas às hipóteses examinadas anteriormente, a criptomnese e a telepatia. Como vimos, elas não são suficientes para cobrir todos os itens da tabulação. Informação mediúnica. Vamos examinar a possibilidade de ter ocorrido uma manifestação do espírito de Fernando, através de Rodrigo, por via mediúnica. Esta hipótese implica a sobrevivência e a comunicabilidade do espírito de uma pessoa falecida. Ela é contestada pelos materialistas e por certas correntes religiosas, especialmente quanto à possibilidade de o espírito comunicar-se por meio de uma incorporação mediúnica. Mas, como hipótese de trabalho, ela serviria aos que negam a possibilidade da reencarnação em geral ou, particularmente, para o caso que estamos analisando. Considerando-se que Rodrigo, um pouco antes de manifestar a personalidade de Fernando, tivera um pequeno período em que às vezes ficava absorto, como que aliado ao ambiente pensativo, poderia supor-se estar ele em espécie de transe mediúnico, incorporado pelo espírito de Fernando. Daí poderia concluir-se que, em dados momentos, o Fernando se apossasse do Rodrigo e passasse a manifestar sua personalidade, com suas maneiras e suas recordações. Esta hipótese falha ao explicar certos aspectos dos episódios assinalados na tabulação. Além disso, os momentos de abstração do Rodrigo não se assemelhavam, de forma alguma, a um transe mediúnico. Segundo informou-nos, de Antônia, esses momentos eram fugazes e não se faziam preceder de nenhum dos costumeiros sintomas de uma incorporação e muito menos de uma possessão. Outro ponto importante era o fato de Deolina despertá-lo imediatamente, chamando-lhe a atenção para alguma coisa qualquer. Ver item 1. Logo que Rodrigo começou a falar, os seus devaneios cessaram. Em nenhum dos episódios assinalados, seu comportamento foi precedido de qualquer manifestação que pudesse interpretar-se como um estado alterado de consciência. Suas identificações com a personalidade de Fernando eram espontâneas, adequadas à situação, e não extemporâneas. Ao contrário do que sucede com as comunicações mediúnicas, a recordação dos eventos e a sua identificação com o falecido irmão eram permanentes. Em certo aspecto durou até a ocasião em que entrevistamos o paciente, quando ele já contava com mais de 50 anos de idade. E nesta oportunidade, pudemos verificar,
com absoluta segurança, não achar-se, o Sr. Rodrigo, em estado de transe mediúnico. Todavia ele nos informou, com toda a naturalidade, que não percebia a solução de continuidade entre a personalidade de Fernando e a sua, quando nos relatou o episódio da queda no rio, item 11. Outro ponto de importância é o fato de Rodrigo nunca haver manifestado, durante toda a sua vida, qualquer indício de mediunidade de incorporação. Ora, se na meninice ele já tivesse esse dom, seria impossível que tal faculdade não se apresentasse pelo menos alguma vez, na adolescência ou depois de adulto. A hipótese de incorporação mediúnica, ou da possessão permanente, não nos parece viável para explicar o presente caso. Reencarnação. A hipótese da reencarnação envolve a admissão da sobrevivência de algum outro fator que fazia parte do ser, quando vivo. Este fator poderia, genericamente, ser identificado com um espírito. Ele conservaria o estoque de informações adquiridas pela personalidade durante a vida corporal. Uma vez perecido o corpo físico, o espírito o abandona, mas leva consigo a memória das experiências e a maneira de ser, que caracterizam a personalidade do falecido. Em estado de liberdade, o espírito continua a manter íntegra sua identidade. Após um período de tempo que varia desde alguns instantes até séculos, o espírito deverá retornar outra vez à experiência carnal. Ele voltará a renascer em outro corpo físico, passando a constituir outra personalidade sucessora da anterior. Mas as experiências adquiridas anteriormente não se perdem. Ficam arquivadas na individualidade, espírito, e poderão influir na nova personalidade que se está formando. Em certas circunstâncias, as informações estocadas na memória subconsciente da individualidade espiritual poderão aflorar, em forma de memória extracerebral, na nova personalidade. Tem-se, então, as manifestações de comportamento e de lembranças reencarnatórias, isto é, oriundas da personalidade prévia. Presume-se que algumas circunstâncias poderão propiciar tais emersões mnemônicas de origem reencarnatória. Poderíamos enumerar algumas: morte violenta precedida de intenso terror, morte na fase infantil, seguida de curto período de intermissão, isto é, sucedida por um reencarne quase imediato, caso de Rodrigo, vida caracterizada por sucessos muito marcantes, felizes ou infelizes, seguida de curto período de intermissão após a morte, necessidade de retorno muito breve, intermissão curta, visando a concluir a tarefa ou missão importante, reencontro com fortes laços de afeição, ou com violentos sentimentos de ódio, entre pessoas que foram protagonistas de dramas, tragédias e disputas, etc. No caso de Rodrigo, a hipótese da reencarnação poderia justificar todos os itens da tabulação sem exceção, sobretudo os itens 9, 10 e 11 que resistiram a todas as demais hipóteses. De todos estes, o mais difícil de explicar pelas outras hipóteses é o 9. Entretanto, seria plenamente esclarecido pela hipótese da reencarnação. Seria o mais facilmente explicável. Conclusão. A análise do presente caso destacou uma coleção de 12 itens, componentes da tabela de recordações da paciente. A aplicação das hipóteses de fraude, criptomnésia, telepatia, memória genética e incorporação mediúnica mostrou a insuficiência de todas elas, para explicar cabalmente os referidos 12 itens da citada tabulação. Todavia, a hipótese de reencarnação facilmente justifica os referidos 12 itens, sem exceção. Em vista disso, optamos pela hipótese da reencarnação, até que uma outra explicação melhor possa surgir e competir com esta. Capítulo 5. O caso Rogério e Manuel Jerônimo. Introdução. O caso Rogério e Manuel Jerônimo é do tipo classificável como resolvido, pois ambas as personalidades, a atual e a prévia, são conhecidas.
A personalidade atual é o menino de cor branca, Rogério Fernando Borges de Carvalho, nascido no dia 16 de julho de 1977, na cidade de Franca, estado de São Paulo. Até a data da nossa entrevista, dia 6 de setembro de 1984, Rogério mostrava lembrar-se de sua anterior encarnação, identificando-se com a personalidade prévia e comportando-se de maneira a deixar perceber claramente que, por trás de sua aparência infantil, existia, ainda latente, aquele outro personagem que ele teria sido no passado. A personalidade prévia, que Rogério alegava haver sido, era o falecido preto curandeiro chamado Manuel Jerônimo Rodrigues Nunes, nascido em 1862, na cidade de Tirapuã, estado de São Paulo, e falecido no distrito de Miramontes, da cidade de Franca, em junho de 1945. Ele morou durante muitos anos em Miramontes, antigo Arraial das Covas, e era ali conhecido pelo apelido, Mani Jerônimo. Segundo informações colhidas de pessoas que o conheceram, Manuel Jerônimo, 1 a 2 anos antes de falecer, fora picado na perna esquerda por uma cobra, urutu igual Lachesis alternatus. Acudido a tempo, recebeu tratamento na Santa Casa de Franca. Como sequela do acidente sofrido, Manuel Jerônimo adquiriu uma enorme úlcera na parte anterior da perna. A ferida devia doer-lhe, obrigando-o a mancar e a usar muletas para andar. Posteriormente, a chaga deve ter se infeccionado, resultando de o agravamento da lesão e o posterior falecimento do pobre homem, aos 83 anos de idade. Manuel Jerônimo tinha fama como curandeiro e parecia viver deste expediente, pois era muito conhecido e estimado, graças às curas que efetuava usando ervas e benzeduras. Para benzer, ele valia-se das virtudes milagrosas de uma pequena imagem de Nossa Senhora da Aparecida, a qual votava especial devoção. Pouco antes de expirar, entregou a estatueta da santa ao seu irmão e vizinho, Antônio Nunes da Silva, por alcunha Cinza, recomendando-lhe: guarda a minha santinha quando eu morrer, qualquer dia eu venho buscar a santa. O Cinza conservou a estatueta, cuidadosamente, junto com outras imagens do seu oratório. Ele também era curador e benzedor, devotando-se àqueles objetos sagrados para suas rezas. Antônio Nunes da Silva, Cinza, nasceu no dia 8 de março de 1894, e faleceu em 1984, com 90 anos de idade, em Miramontes, onde morou até o fim de sua vida. Quando seu irmão Manuel Jerônimo morreu, Cinza já contava 51 anos de idade. Ambos residiam em casebres de Taipa e Pau a Pique, próximo à entrada do distrito de Miramontes, o qual dista de Franca a cerca de 6 quilômetros. Eram muito pobres. A personalidade atual, o menino Rogério, é filho do Sr. Carlos Borges Carvalho, nascido a 16 de março de 1938, na cidade de Franca, estado de São Paulo, e de da Maria Aparecida Borges de Carvalho, nascida a 30 de novembro de 1943, na cidade de Ibiraci, estado de Minas Gerais. Os pais do Sr. Carlos Borges moraram, durante algum tempo, em Miramontes e lá conheceram o Manuel Jerônimo. Quando o Sr. Carlos Borges nasceu, em 1938, seus pais já se haviam mudado para a Vila Raicos em Franca. Entretanto, como Carlos Borges, em criança, tivera problemas de saúde, eles valeram-se da ajuda do Manuel Jerônimo, confiando o filho aos seus cuidados. Quando Manuel Jerônimo faleceu, Carlos Borges tinha apenas 7 anos de idade. De Maria Aparecida é casada em segundas núpcias com o Sr. Carlos Borges. Do primeiro matrimônio ela teve 5 filhos, dos quais um morreu. Da segunda união, após casada com o Sr. Carlos Borges, ela teve 6 filhos. Destes ela perdeu 2. O Rogério é o penúltimo filho do segundo casamento.
Na ocasião em que entrevistamos o Rogério, em 6 de setembro de 1984, ele era um menino um tanto franzino, mas muito comunicativo. Demonstrava certa gravidade no falar, porém não era loquaz e empregava o vocabulário infantil, próprio da sua idade e nível social. Rogério frequentava o pré-primário da escola, mas seu aproveitamento tem sido obstado pelas repetidas crises de bronquite, que obrigam a perder as aulas, dificultando seu acompanhamento regular do curso. Entretanto, mostra-se normalmente inteligente para sua idade e condições em que se vem desenvolvendo. O que o diferencia das demais crianças de sua faixa etária é o seu comportamento, conforme iremos ver no desenrolar do presente relato. Fomos informados acerca deste caso, através de uma série de artigos publicada pelo Dr. Ângelo Morato na periódica espírita, A Nova Era, da cidade de Franca, nos números de outubro e dezembro de 1982, janeiro e fevereiro de 1983. Dr. Agnello Morato é um filantropo, cirurgião dentista, funcionário público aposentado e escritor. Mora em Franca, onde é pessoa respeitadíssima pela sua cultura e humanitarismo. Em 1981 ele teve informações sobre o caso de Rogério, pela senhora de Clarice Barros Garcia, integrante da diretoria do Centro Espírita Francisco Borizil, de Vila Nova, em Franca. Ao inteirar-se do caso, Dr. Ângelo Morato foi também consultado pela mãe do paciente, a conselho do médium Sr. Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, de Uberaba. Eis as palavras do Dr. Agnello Morato, ao iniciar seu primeiro artigo, no número de outubro de 1982, de A Nova Era. Antes, porém, de termos sido procurado para tomar conhecimento dessa história, a mãe de Rogério procurou orientação com Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais. E esse, naturalmente, por seu volume anormal de trabalhos, pediu à genitora do garoto que nos procurasse, bem como a professora Leonor Neves Gomes, a fim de que pudéssemos dar cobertura ao referido fato. Desse modo, vieram-nos as informações sobre o caso do menino Rogério, um a mais para a literatura espiritista sob incidências comuns destes últimos tempos. O Dr. Morato fez uma pesquisa sobre o caso Rogério, inquirindo várias testemunhas, inclusive os pais do menino. Obteve um caderno onde a mãe do garoto anotou os eventos ocorridos desde que ele começou a manifestar explicitamente as suas recordações reencarnatórias. Os artigos do Dr. Morato contêm a essência das anotações da mãe de Rogério, acrescidas das demais informações obtidas diretamente em vários contactos com testemunhas, com o paciente e com o irmão da personalidade anterior, o Cinza. Este último, infelizmente, faleceu em 1984, antes que pudéssemos, também, entrevistá-lo pessoalmente, pois só pudemos ir a Franca, em 1984, para investigar este caso, poucos meses após o falecimento do Cinza. Todavia, os detalhes mais importantes do fato foram cuidadosamente preservados graças à inteligência e generosidade do Dr. Agnello Morato, a quem vemos a possibilidade de incluí-los neste trabalho. Logo que lemos o primeiro artigo sobre o caso do menino Rogério, escrevemos ao Dr. Morato, solicitando um relatório, fotografias e mais elementos elucidativos, no que fomos prontamente atendido, inclusive autorizado e valer-nos de seu valioso trabalho de pesquisa. Desse modo, qualquer mérito que possa ter este capítulo de nossa obra, deverá ser creditado ao Dr. Agnello Morato. Vamos, agora, passar à narração dos fatos ocorridos, desde que o garoto Rogério começou a revelar a seus pais a sua identidade com o falecido preto curandeiro Manuel Jerônimo. Histórico. As primeiras revelações. Meu filho, Rogério Fernando B. de Carvalho, nasceu no dia 16 de julho de 1977, na vila de São Sebastião, bairro desta cidade.
No dia do seu aniversário, em 1981, demos a ele uma festinha e convidamos seus amiguinhos para participar dessa comemoração em nossa casa. No dia seguinte a esse acontecimento marcante de minha vida, pois nunca pude oferecer a meus filhos uma festinha de aniversário, surgiram muitas revelações por parte de meu filho Rogério. E no dia 18 de julho assistimos a um programa de televisão, quando Rogério começou a dizer o seguinte: seu nome era Manuel Jerônimo e dizia ser protetor do Sr. Carlos Carvalho, pai do Rogério. Este é o trecho do diário escrito em um caderno, pela mãe de Rogério e reproduzido pelo Dr. Agnello Morato, em A Nova Era, número de 15 de dezembro de 1982. Rogério informou, ainda, a seus pais que, quando era o Manuel Jerônimo, fora curador e, ao desencarnar em 1945, entregaram a Santa Iangem, ao seu irmão Antônio Nunes da Silva, deu o nome, Antônio Cinza. Disse que este último residia em Miramontes. Encareceu a seus pais que tinha necessidade de ir à casa do Cinza, em Miramontes, para recuperar a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que deixaram em mãos dele ao morrer. Rogério reconhece o local e o irmão de Manuel Jerônimo. Instada pelo menino e após alguma relutância, sua mãe, acompanhada de outras pessoas, resolveu levá-lo ao Miramontes, para satisfazer os seus insistentes pedidos. Eis como o Dr. Agnello Morato descreveu o encontro do Rogério com o Cinza. Tal a insistência sobre o mesmo assunto, que a mãe, em companhia de outros elementos ligados a esses relatos, seguiram para a vila de Miramontes. O espanto, porém, maior para esses, quando viram um menino apontar para a rua onde estava a casa do Cinza, numa favela, perto de um campo de futebol. Ao chegar a esse local, Rogério entrou sem cerimônia e dirigiu-se ao Antônio Cinza, tido como benzedor do lugar. Ele mesmo reconheceu o homem, naquela casa humilde, e explicou que ali fora buscar o objeto que lhe confiara há mais de 30 anos. Indicou em um canto, onde estava um altar com oratório, com diversas pequenas estatuetas de santos, a que lhe pertencia. Tomou e acrescentou ao curador: eu também fui curador e preciso corrigir muitas coisas. Com essa imagem você não vai mais ganhar dinheiro. Isto é um pecado muito grande. Interessante, o Cinza não discutiu nada e nem reclamou coisa alguma da criança. Deixou que ela tomasse a estatueta e a retirasse de sua casa. Contou, dias após, a mãe de Rogério, que logo que eles saíram, o Antônio Cinza ajoelhou-se no chão batido em sua casinha e começou a chorar e pronunciou estas imprecações: meu Deus, como é que esse menino soube disto? Em um trecho das anotações do caderno, feitas pela mãe do Rogério, há a seguinte passagem também concernente à visita que fizeram ao Cinza. Após alguma relutância fomos até o local indicado pelo meu filho Rogério e esse mostrou a casa em que morava antes de sua última encarnação. Antônio Cinza não duvidou do menino e disse que era isso mesmo, seu irmão Manuel Jerônimo, que era também benzedor e curador, disse que viria buscar aquela imagem. Nesse dia, ao retornar à nossa casa, houve uma coisa que me deixou muito admirada. Meu filho mais velho havia ferido a vista esquerda com um galho e o olho estava muito congestionado. Rogério colocou sua mãozinha sobre o lugar do ferimento e horas depois o meu rapaz dormiu e, no outro dia, estava curado. A cisterna. Nesse dia da visita ao casebre do Antônio Cinza, Rogério conversou longamente com ele, relembrando alguns episódios passados. Entre os fatos recordados, Rogério referiu-se a uma cisterna que existira em determinado local, então já completamente aterrada e sem vestígios. O Cinza confirmou o fato e explicou que aquele poço sofrera um desmoronamento, pondo em risco a segurança das pessoas dali. Isso obrigou-o a aterrá-lo, abrindo nova cisterna em outro lugar. Em outra visita feita pelo Dr. Ângelo Morato à casinha do Antônio Cinza, ele fez-se acompanhar pelo Rogério, sua mãe de Maria Aparecida,
e o fotógrafo Jair Barbosa. A data dessa entrevista foi 20 de dezembro de 1982. Nesta ocasião, Antônio Cinza confirmou as alegações de Rogério